Assista agora Nova Vida. Oferecimento: Igreja Batista Nova Vida de São Caetano do Sul. Empório do Bacalhau. Eventos e Inventos, Viagens e Turismo. E IP Casa da Construção. Olá, bem-vindo a mais um programa Nova Vida, programa patrocinado pela Igreja Batista Nova Vida, aqui em São Caetano do Sul. Eu sou o pastor Kenji, estou acompanhado do meu querido amigo, companheiro de batalhas, pastor Silvio Oliveira. Tudo bem, pastor? Tudo ótimo, pastor. Inclusive, hoje o tema fala de algo novo, Batista Nova Vida, e fala de algo novo sobre o Ano Novo. Verdade. Qual que é o tema hoje, pastor? Como começar bem o ano novo, né? Porque se dizem logo no começo, né? Ano novo, né? Por que será que se diz ano novo? Exatamente porque a gente está Tá olhando começando. para um novo tempo, Será né? que é novo mesmo? Porque muitas pessoas, né, eu penso assim, que elas querem iniciar o ano bem, né? Já imaginando que quando chegar no Natal vai terminar bem. Será que realmente o início do ano... Porque para o judeu é diferente o ano novo, né? Começa em setembro, parece. Setembro, outubro, né? Sim. Que é o ano civil deles. Sim. Mas a gente sempre, assim, é um marco histórico na vida de todos nós, né? Ao final do ano, nós fazemos, pelo menos a maioria de nós fazemos um balanço sobre como foi o ano, né? O ano que está se findando, né? Pensamos nas vitórias, nos fracassos, no que foi conquistado, no que se perdeu, né? Fazemos um balanço e então nós olhamos aí, então depois que nós olhamos para trás, olhamos para frente com alguma expectativa, com alguma esperança, com fé, né? Com a confiança de que pode ser melhor. Por isso que se diz novo. Por isso diz novo tá... também, né? Também. Também, né? Mas é exatamente nesse espírito, né? A gente está fechando um ciclo, está fechando um período histórico na nossa vida e olhando para um novo período. Sim, o pastor acredita que, biblicamente, nós podemos dizer que estamos iniciando um ano novo bem, porque... obviamente, tem pessoas que fazem aniversário no primeiro dia. Já começa fazendo festa, né? Sim. Aliás, depois do Natal até o Carnaval é só festa pro brasileiro, né? E aí depois vem a Páscoa, né? A Paixão de Cristo, né? Mas assim, o que eu penso assim, é que a gente faz esse balanço, a gente reflete, pelo menos a maioria de nós, né? Reflete a respeito dos seus erros e acertos, né? E procura, então, um caminho melhor, né? Lembre-se que nós estamos passando por essa pandemia, então esse ano novo, ele se reveste ainda de mais esperança, né? São 2 anos para nós esquecermos, 2020 e 2021. 2 anos para a gente esquecer, na verdade, Exatamente. né? Então, a nossa expectativa é que do ano de 2022, este ano de 2022, seja um ano diferente, embora ainda estejamos, né, sob a sombra dessa pandemia, né, que ainda não terminou, né? Mas a nossa expectativa é que 2022 seja totalmente diferente desses 2 últimos anos que foram uma catástrofe, pelo menos para a nossa nação, né? Então, de acordo com a pergunta, se nós podemos começar o ano bem, no sentido, podemos começar bem, a palavra seria ter esperança? Sim, fé e esperança. Fé e esperança. No Antigo Testamento, eu tenho alguns textos que eu geralmente uso para aludir a esse momento de novo tempo, né? Ou de ano novo. Quando Josué, por exemplo, recebeu de Moisés a missão de conquistar a terra prometida.
né? Então você se lembra que Moisés não pôde entrar na terra prometida porque ele tinha falhado com Deus, né? E aí então Moisés sabe de Deus que Josué tinha que ser o seu sucessor. Ele passa o cajado para Josué e Josué fica com medo. Sim. Ele fica com medo porque durante 40 anos todo Israel foi dirigido e liderado por Moisés até a terra prometida. Agora sobrava para ele. Sim. Né? Embora muito capaz, embora um homem temente a Deus, mas ele estava com medo. Mesmo experiente, ele também tinha uma... lutas, ele era corajoso Sim, em batalhas, etc. E tal. Só que naquele instante que ele recebe essa missão, ele está na fronteira da terra prometida. Ele olha para a terra prometida e sente o peso, né? Ele sente medo. Vem o desânimo. Não, vem o medo mesmo. Não é desânimo, ele está com medo. Entendi. Por isso que várias vezes, tanto Moisés como o próprio Senhor vai dizer a Josué, seja forte e corajoso. Sim. Entendeu? Seja forte e corajoso. Alguns de nós poderemos estar olhando para o ano novo, para este ano novo, né, com os olhos de Josué com medo. Sim. Né? Porque aconteceu tanta coisa, né, nesses últimos aflições, anos. como aflições, o próprio Jesus perdas, disse, né? No mundo tereis aflições, exatamente, mas tem de bom ânimo. Que é coragem. Né? Porque ele venceu o mundo, então talvez alguns de nós estejamos com medo. Medo de enfrentar esses novos tempos, né? Perdeu entes queridos, perdeu negócios, perdeu emprego, perdeu um monte de coisa. Quantas pessoas frustradas. Tantas pessoas, né? Abatidas, né? Batida. E você agora tem que enfrentar esse novo tempo, talvez esteja com medo. Eu gosto de usar esse texto de Josué, quando Deus diz a ele, para ele ser forte e corajoso. Olha, somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Então ele tinha o quê? Josué tinha que fazer o quê para enfrentar o novo, né? E é uma mensagem para nós, né? Sim. Confiar no Senhor. Confiar no Senhor. Em segundo lugar, ele tinha que obedecer à vontade de Deus, aos mandamentos de Deus, não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. E o que ia acontecer com ele? Ele seria bem sucedido por onde ele andasse. Como é bom a obediência. Não é? A obediência é tudo. Exatamente. E a desobediência também. É só ver Gênesis capítulo 3. Sim. A desobediência daquele casal pôs tudo a perder. Né? E a obediência, como nós aprendemos lá no primeiro livro de Samuel, é o que Deus requer de nós. Ele quer obediência e não sacrifício. Então, para que nós possamos ser bem-sucedidos, começar bem o ano, temos que depositar toda a nossa fé no Senhor e obedecer a sua lei e a sua vontade. Né? Algo que até mesmo crentes, vamos assim dizer, não estão cumprindo, né? Estão buscando seus próprios prazeres, estão buscando suas próprias vontades e deixando de lado a vontade de Deus. Inclusive, pastor, é tão interessante na nossa igreja, nós temos de quarta-feira os estudos bíblicos e nós estamos no Salmo 119, que é o mais comprido, né? Só que, obviamente, o pastor não vai dar essa aula de uma vez por todas, né? Então tem que ser por partes. E ali fala sobre das ordens de Deus, dos mandamentos, dos decretos do Senhor, tudo que nós devemos... Os preceitos para obedecer. Até porque o pastor citou Josué, mas naquela época Josué não tinha ainda a Bíblia como nós temos hoje. Nem a Torá não tinha, né, pastor? Tinha já. A Torá já tinha, que é o Pentateuco. Os primeiros 5 livros da Bíblia. Sim, a lei eles tinham, já tinham as leis, né? Sim, porque na verdade a Bíblia ela não está em ordem cronológica, ela está por ordem de assunto, é isso? O Pentateuco está em ordem cronológica. Sim, sim. Né? Josué também, o livro de Josué, Juízes, Reis. Quando começa a chegar nos livros de sabedoria e poéticos, aí a gente já tem uma dificuldade para datar, né? Ok. Mas, e os profetas também, né? Mas até os livros de sabedoria e poéticos nós temos uma ordem cronológica, assim.
né? Sim. Tanto é que quando você fala de ordem cronológica, nós temos Esdras, por exemplo, que já volta para Jerusalém para reconstruir o templo. Junto com Neemias. Ele vem antes de Neemias, né? É. Neemias vai se encontrar com ele depois, e ele tem um desafio, reconstruir o templo sem recursos. Meu Deus. Eles são escravos, né? Então, quando chega, o templo está destruído, o templo de Salomão, que era riquíssimo, está destruído, eles têm que reconstruir o templo. E ele foi bem sucedido. Por que ele foi bem sucedido? Está no capítulo 7, versículo 10. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Por isso ele foi bem sucedido. Então veja, mais uma vez, a questão de confiar em Deus e obedecer à vontade de Deus. Interessante, pastor, esse texto, porque geralmente nós ouvimos no final do ano, né, na passagem a gente come bem, né? No final do ano, Natal, graças a Deus. E as pessoas falam, não, vou começar o ano bem fazendo regime, né? Vou começar o ano bem praticando esporte. Não é errado, não é pecado. Mas Esdras, ele foi bem sábio. Ele se dedicou, veja, o texto diz que ele se dedicou, ele tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor. Estudar. Depois praticar. Porque não adianta estudar e ficar só na sua casa. Praticar e que mais? Ensinar. Olha só. Então, estudar, praticar e ensinar. Qual foi o resultado disso? Ele reconstruiu o templo. Ele conseguiu, Deus deu um foco para ele, uma visão para ele que foi concretizada na vida dele, é isso? Exato, porque o foco dele foi Deus. Né? Então, para começarmos bem o ano, é importante tudo que nós formos fazer, assim, com relação à família, com relação ao trabalho. Então, nós podemos incluir a palavra de Deus? Nós temos que incluir a palavra de Deus. Em primeiro lugar, né? O reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas serão acrescentadas. Então, para começar bem o ano, é assim. Busque, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Como Josué procurou e foi bem sucedido na conquista da terra prometida. Como Esdras fez, né? E conseguiu reconstruir o templo. O reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas foram acrescentadas. Sim. Pastor, esse bate-papo é tão bom, não dá vontade de parar, mas nós já estamos praticamente na metade. Eu gostaria de, vocês que nos acompanham, de mandar uma saudação para o nosso super fã, que ele chama Sérgio Yamabushi. Por acaso, meu irmão. Exatamente. Ele é o primeiro que entra no programa. Para dar uma saudação e parabenizar pelos temas. E também nós temos a nossa irmã Lúcia Lopes também que participa. Tem uma outra também. Keila Cuesta, um abraço, Keila Cuesta. Nosso amigo também Paulo Barros, cabeleireiro, também que nos acompanha. Tem vários, olha, a partir do momento que nós formos lembrando, porque nós não anotamos nada. Então nós vamos aqui saudando vocês e agradecendo também a participação no programa. E você que nos acompanha, manda uma mensagem se tiver uma pergunta, né? Nós vamos, como até inclusive o pastor sempre fala, né? Que ele, como que é, pastor, que nas aulas de teologia o pastor fala de... eu tenho resposta para tudo. Para tudo. Desde que você aceite não sei como resposta. Né? Mas não fica nesse não sei que eu sei. A gente vai pesquisar, né, claro. Esse não fica nesse não sei que eu sei, porque o pastor, ele nunca deixa alguém sem uma resposta. Se ele não sabe, que é difícil, hein? Não, é difícil. Mas a gente não sabe tudo. Não, pastor, que isso? Já estou um tempinho... Eu nunca vi alguém chegar a fazer uma pergunta para o pastor Kenji e ele falar não sei. Mas vai ter, viu? Vai ter. Olha, espero que não tenha, né? Mas tá muito bom, pastor. Nosso papo é tudo um aprendizado, é a palavra de Deus. Então eu agradeço a todos que nos acompanham. Então, pastor, nesse tema ainda... concorda com isso? Para começar bem o ano, um ano novo, a gente tem que realmente focar na palavra de Deus. Plenamente, concordo, sabe por quê? Eu aprendi isso a partir do momento que eu comecei a caminhar, né, com Jesus. No dia que eu entreguei minha vida para Jesus, aprendi muito, estou aprendendo até hoje, pastor. Nós estamos, né? Sim. Nós estamos aprendendo, agora junto, né? Apanhando, mas aprendendo. Porque muitas vezes as pessoas, elas entendem de uma forma, assim, eu incluí nesse, que nós fazemos projetos. Sim.
E mesmo que não seja no início do ano, mas como o tema é no início do ano, como começar bem, e muitas vezes nós não conseguimos, né, e ficamos frustrados, né? Porque muitas vezes o pastor até fazer uma pergunta, o pastor acredita que para que a pessoa seja bem-sucedida nos seus propósitos, começar bem o ano, a vontade de Deus é imprescindível nesse sentido, pastor? Sem dúvida. Você se lembra quando Salomão assumiu o trono? Sim. Né? Era jovem, né? Quem foi o seu pai? Davi, o homem segundo o coração de Deus. Ele era ovacionado, aplaudido, admirado por todos. Agora Salomão estava no lugar dele. E era uma grande nação. E teve uma noite, então, que ele estava muito preocupado. Ele construiu o templo e tal, fez tudo aquilo que Davi tinha deixado para ele fazer, mas ele estava muito preocupado. Sim. Vai ser rei de Israel. Aí Deus à noite aparece a ele. E Deus ele faz uma pergunta, faz um convite, né? Que eu e você, com toda certeza, todos nós gostaríamos de ouvir isso da boca de Deus. Pede o que você quiser e eu vou te dar. Meu Deus do céu. Já imaginou? Meu Deus do céu. Só Deus aparecendo e dizendo, pede-me o que queres e eu te darei. E aí, o que você espera de um jovem rapaz, né? Sim. Que acabara de ser entronizado, né? Ele podia pedir qualquer coisa naquele instante. Qualquer coisa. Sim. Né? Mais riqueza, mais poder, vida imortal. Ele podia pedir. Se tivesse loteria naquela época, ele falou, eu queria ganhar na Mega Sena. Todas, né? Todas. E o que é que ele vai pedir? Sabedoria. E não era para ele, né? Porque ele já era... Não. Era para ele, mas... Para ele, né, no sentido de administrar, governar, reinar sobre aquele grande povo. Porque ele disse, eu preciso de sabedoria para estar na frente desse povo. Entendi. Né? E Deus disse a ele, porque você me pediu sabedoria, não me pediu riqueza, vitória sobre os seus inimigos, etc, etc. Eu te darei não somente a sabedoria, mas vitória sobre os seus inimigos, etc, etc, etc. Então, o que é que nós precisamos também? Né? Sim. Focar a nossa atenção, para começar bem o ano, focar a nossa atenção na vontade de Deus, confiar nele e pedir por sabedoria. Tiago nos diz isso, você quer sabedoria? Pode pedir a Deus. Sim. Ele é o Pai que nos dá toda boa dádiva, vem do Pai Celestial, não é isso? Entendi. E Ele não vai negar a você sabedoria se você pedir a Ele. Então, precisamos disso. Cabe também nesse sentido, por exemplo, Salomão, rei, e ele podia não pedir nada para Deus, mas obviamente... Mas aí seria um problema para ele, porque Deus estava dizendo, pede. Então, Lembra que um rei, ele se recusou a fazer um pedido? Sim. Lembra? Né? E aí o profeta Isaías falou, você perdeu a chance. Perdeu a chance. Perdeu a chance. Nós muitas vezes perdemos a chance de não saber o que pedir no início do ano. Exato. Então, e a primeira coisa que nós temos que pedir no início do ano, se queremos começar bem o ano, é por sabedoria. E sabedoria dos altos céus. Sim. Como eu, obviamente, eu estava dizendo sobre Salomão, que ele pediu sabedoria, ele sendo o rei. Agora, muitas pessoas que se dizem, eu não sou nada, né, na vida. Então, quem que eu vou pedir para Deus? Eu nunca tive nada, acho que eu vou morrer desse jeito, então eu não vou pedir nada. Como que essa pessoa deve agir assim, a partir do momento que ela tem pelo menos um mínimo de conhecimento da palavra, pastor? Então, se ela tem um mínimo de conhecimento da palavra, ela tem que reconhecer o valor que ela tem em Cristo Jesus. Olha, o valor que nós temos é exatamente o valor do sangue de Jesus que foi derramado por nós. Sim. Qual que é o valor do sangue de Jesus? Quantos milhões de dólares? Não existe. Não existe. Não existe. E ele derramou esse sangue precioso por mim e por você. Então nós temos valor. É impossível dizer que nós não tenhamos valor. Temos valor. Tudo por causa de uma palavra com 5 letras. Começa com A e termina com E. Qual que é? Amor. Você não deixou nem pensar. Pastor, ele exatamente. Aí nós o amor voltamos sacrificial. Que nós voltamos lá em João 3,16, né? Porque Exato. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Olha, inclusive o ano novo vem depois do Natal, né? E muitas pessoas pensam em presentes. E Jesus, ele é o nosso presente. Ele é o nosso maior presente. Maior presente, porque ele nos dá algo que não é perecível.
né? Algo que você, É a vida eterna. exatamente, que você recebe, o presente, olha, às vezes nem gosta, muitas vezes, né? Mas não tem como gostar da vida eterna, né? Exatamente. Não tem como deixar de gostar Da vida eterna. Mas é o que você mesmo disse. A gente recebe presentes aqui, ficamos contentes, mas logo enjoamos. Porque são valores passageiros. Né? O presente eterno, que é a vida eterna, nós nunca vamos enjoar. Sabe o que é interessante? Muitas pessoas também não entendem no sentido, né? Até nós mesmos não paramos para pensar e refletir que o nosso calendário, ele é cristão. Começou com o nascimento de Cristo. Sim, sim. E nós vivemos essa cronologia, esse tempo hoje. Quando que surgiu, pastor, esse calendário? Olha, foi na Idade Média, né, que surgiu, e o mundo e a história foi dividida em antes de Cristo e depois de Cristo, né? Sim. Depois, obviamente, fizeram um ajuste, né? Perceberam que o monge que fez o primeiro cálculo, ele tinha errado em 4 ou 5 anos. Eu pensei que era 4 minutos. Não, 4 ou 5 anos, né? Então Jesus teria nascido 4 ou 5 anos antes de Cristo. Né, pelo erro dele. Meu Deus! Ele errou em 4 ou 5 anos. Errou bem, né? Então, a nossa era então, foi dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. Agora, né, começa essa situação aí de pessoas que são contrárias à nossa fé. Né? Então, tem uma nova proposta de dividir antes da Era Comum e depois da Era Comum. Meu Deus, né? Então, que coisa! Infelizmente, né, nós temos enfrentado esse tipo de oposição à fé cristã. Mas isso é bíblico também. Né? Sim, mexendo até com os tempos, porque, na verdade, é um pensamento meu. Eu vou até compartilhar com o pastor, o sentido de que, obviamente, o pastor já falou do Natal, que o Natal não tem muito assim com relação ao tempo do nascimento. Não seria de Cristo. O mês de dezembro. Não seria o mês de dezembro. Não seria. E aí o começo do ano também teria alguma coisa nesse sentido de que, obviamente, se é começo do ano, é começo do ano. Só que tem diferenças. Quando nós, muitas vezes, estamos esperando lá o primeiro minuto de 2022, que é agora... Aí, de repente, falou, não, já começou lá no Japão. Na China. Já estão de velho lá. Não, mas é o que eu falo, né? É um marco histórico, é simbólico, né? Para marcar, olha, aqui começa algo novo. Né? Então, não importa se lá no Japão já está, né, 12 horas já no ano novo, né? O importante, 24 horas, né? Não importa, o importante é que nós estamos marcando, né, uma nova era um novo tempo para nós, né? Agora, a diferença, por exemplo, para os judeus, né? Setembro, outubro, né? Esse período. Então, para eles, o ano novo eles já estão bastante tempo. Já estão bastante tempo, né? No novo ano, entendeu? Então, é mais uma questão de simbolismo, né? Sim. Inclusive, até falando em ano novo, como começar bem o ano novo, o interessante é que nós fazemos, como já dissemos, projetos. Cabe assim, pastor, nós, muitas pessoas, muitos crentes, né, nós temos aquele... Olha, esse ano eu vou ler a Bíblia inteirinha, vou começar lendo, né? No primeiro dia já vou começar lendo Gênesis. Tem aquela questão também de não só ler, mas também estudar. Sim, tem a leitura e a meditação. Né? Sim. A meditação é você gastar tempo naquilo que você leu. Não é o silêncio, né? Muitos pensam que é apenas cultivar o silêncio, né? O distanciamento com o mundo, com as pessoas. Não, a meditação exige que nós meditemos ou possamos refletir sobre aquilo que foi lido. Né? Então é ler, meditar e estudar. Sim. Né? Então, é o que o Esdras fez. Decidiu se dedicar a estudar. Né? E o Salmo de número 1 vai dizer que aquele que medita na lei de Deus de dia e de noite é próspero. Interessante. Medita. Né? Não está falando só ler. Tá falando meditar. Então existe um diferencial entre você ler, estudar... E meditar também? São etapas, né? Sim, são etapas. Sim. Se você só ficar na etapa da leitura, pode ser que você tenha algum proveito, mas o proveito maior é na meditação e no estudo.
né? Sim. Na meditação envolve, inclusive, você tá igual o boi que rumina Sim, o capim que comeu de manhã, fica até, né? Isso é meditar. Interessante. Você tá ali, leu, tal, estudou, aí depois, lá na hora do almoço, você tá de novo pensando na palavra que você leu, na tarde você tá ainda pensando na palavra, isso é meditar. Sim. Bom, para você que está nos acompanhando nesse programa, Como Começar Bem o Ano, inclusive eu quero já também agradecer ao nosso irmão Silvio Ascar, que nos acompanha, Virgínia de Vietro, também que nos acompanha, e tem mais uma lista aí, mas nós vamos ficar Mais hoje... uma turminha boa. Mais uma turminha boa, então nosso abraço, nosso carinho, nosso amor que a todos vocês. possam começar bem o ano, né? Exatamente, participando do nosso programa, porque esse programa é cultura bíblica. Então, pastor, mais uma pergunta, assim, que eu creio que é muito importante, eu creio que muitas pessoas fazem, inclusive você que nos acompanha, se você tem uma pergunta, sabe o que eu vejo interessante? Ninguém faz pergunta. Pastor, lá no programa o pessoal fala, olha, tá muito bom o programa, olha que saber, eu não sei. Bom, é Deus na nossa vida. Mas com relação à palavra de Deus, que nós sabemos que existe um Novo, Antigo Testamento, vale nós começarmos a ler a Bíblia sem ser em Gênesis, por exemplo. A pessoa fala, não, olha, eu vou começar a ler a Bíblia, mas eu não começo, eu quero ler no Novo Testamento. Como que... Não há problema, a pessoa que escolhe. É até melhor ou não? É melhor que a pessoa comece a ler onde ela tenha um entendimento mais facilitado. Facilitado, né? Os evangelhos, depois pode ir para Salmos, até depois ir para Atos, e aí... Porque muitas pessoas, às vezes, leem a Bíblia e elas buscam um entendimento próprio, né? Sim, sim. Entendeu? Mas o importante é você ter um entendimento, por isso que existem várias versões no sentido de estudo, é isso? Sim, sim. Então, você tem uma linguagem mais popular, né? Você tem uma linguagem mais, um pouquinho mais rebuscada, né? Nas traduções, né? Mas o importante é que leia. Sim, então eu deixo aqui para vocês que nos acompanham, que vocês comecem bem um ano abençoado por Deus, na direção de Deus, de acordo com a sua palavra. Então, meu abraço a vocês e o pastor Kenji vai dar a saudação final. Deus abençoe a vocês e que vocês possam começar muito bem o ano com Deus e ouvindo a voz de Deus. Até lá. Até mais. Você acabou de assistir Nova Vida. Oferecimento: Igreja Batista Nova Vida de São Caetano do Sul. Empório do Bacalhau. Eventos e inventos, viagens e turismo. EIP, Casa da Construção.